Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. A conversa hoje é com o senador da República pelo estado de Sergipe, Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Rogério Carvalho nasceu em Aracaju, capital de Sergipe, em 1968. Foi criado em Lagarto, na zona rural do estado. É médico com residência em medicina preventiva e social. Fez especialização em gestão hospitalar e mestrado e doutorado em saúde coletiva na Unicamp. Começou a atuação política no movimento estudantil na Universidade Federal de Sergipe. Entre 2001 e 2006, ocupou o cargo de secretário de Saúde de Aracaju. Foi eleito deputado estadual em 2006. Em seguida, assumiu a Secretaria de Saúde de Sergipe, ocupando o cargo até se eleger deputado federal em 2010. Em 2018, foi eleito senador da República pelo estado de Sergipe. E para fazer este programa estão conosco Cecília Figueiredo, jornalista do Brasil de Fato e editora do Saúde Popular. E também Laudiceia Reis da Silva Santos, servidora municipal da saúde e coordenadora na região sul no Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. Agradeço muito as duas pela presença. Agradeço a presença do senador. Eu estava dizendo antes de começar o programa que eu me dou conta de como fiquei velho quando eu entrevisto um senador muito mais moço do que eu. Com essa cara de bebê, médico, que vai me responder, senador Rogério. A primeira questão para mim é a seguinte: eu ouço muitas críticas ao SUS e ouço ao mesmo tempo muitos elogios ao SUS. Maior sistema de saúde pública do mundo. O SUS está correndo risco? O que há de verdade em torno das críticas ao SUS? O que há de exagero quando se chama o SUS do maior sistema público de saúde do mundo? Ele é o maior sistema público de saúde porque nós temos um país com 200 milhões de pessoas e é o maior sistema que garante ou que tem como princípio a universalidade e a integralidade. O único sistema que tem essas características é o sistema espanhol, que tem menos de 100 milhões de pessoas, o sistema cubano, que tem muito menos ainda. Então, a gente acaba sendo um sistema universal maior do mundo. Ele tem princípios, que é o princípio da integralidade, que a gente só vê no sistema cubano e no sistema de saúde espanhol, que está dentro da lei a definição da integralidade, que é você ter o direito a ter acesso a serviços básicos, desde uma consulta numa unidade de saúde da família, numa unidade básica de saúde, até o transplante, se for necessário, transporte de urgência, tratamento de alto custo, ou seja, ele tem a obrigação, o dever de atender todas as demandas para atender às necessidades de cada indivíduo e de todos ao mesmo tempo, além de cuidar da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, garantir que a sociedade como um todo esteja protegida. Nós temos um grande problema, que é o que as pessoas percebem, que é a baixa regularidade nas entregas. Ou seja, quando você precisa fazer uma cirurgia eletiva que não é de alta complexidade, você tem dificuldade de ter acesso a este serviço no tempo que você precisa ou num tempo razoável. Quando você precisa fazer um tratamento de câncer, apesar das pessoas terem acesso ao que há de mais sofisticado do ponto de vista terapêutico, mas não acontece no tempo da necessidade da pessoa.
nem o diagnóstico e nem o tratamento, apesar do usuário ter acesso em algum momento ao diagnóstico e ao tratamento, mas sempre fora do tempo real da necessidade. E isso é destrutivo para a imagem do sistema, porque aquilo que você não tem no momento da sua imperativa necessidade acaba perdendo valor de uso, né? Por que que o SAMUS virou uma referência de serviço onde ele funcionou bem? Porque ele tinha presteza, ele chegava na hora que a pessoa precisava e construía uma marca de ser aplaudido, de ser respeitado, porque tinha regularidade, chegava na hora que a pessoa precisava. Mas os SAMUs são um filhote, de certa maneira, do SUS ou não? Sim, tá. O SAMU nasceu no SUS. Tá. Não, obviamente, que ele foi concebido, o nosso SAMU, ele tem referência no sistema francês, tá. Mas aqui no Brasil ele é um filhote do SUS. Agora, isso tudo está em risco hoje com a política do governo? Tudo isso está em risco desde a PEC do teto do gasto. Tá. No momento que você aprova a PEC, uma PEC que estabelece um teto de gasto, que congela os gastos por 20 anos, é como você olhar para trás quanto era o salário mínimo há 20 anos atrás. Tá. O que dá para comprar com um salário de 20 anos atrás? O que vai dar para fazer no gasto da saúde, no gasto público, com o que você gastava em 2018, em 2038? O que vai dar para fazer? Portanto, ele está em risco e nós já temos desfinanciamento, nós já temos mais de 7 bilhões de reais que não foram possíveis ser aplicados na saúde por conta da PEC do teto do gasto. E veja, mesmo sem a PEC do teto dos gastos, do gasto público, o financiamento já era insuficiente, né? Porque a inflação na saúde ela cresce um pouco mais do que a inflação para o conjunto, né? A inflação da saúde é um pouquinho mais alta e o gasto em saúde, com uma população que vai envelhecendo, ele tende a aumentar. A agregação de novas tecnologias diagnósticas e terapêuticas agrega um custo. E o acesso, na medida em que você vai ampliando o acesso a determinados serviços, vai agregando custo. Portanto, é um sistema que, apesar de não ser o que as pessoas dizem, ineficiente, caro, não é nada disso. Quando você quando você faz uma comparação, digamos, $1.000, o que é que eu compro com $1.000 no sistema americano? O que é que eu compro com $1.000 no sistema brasileiro, no SUS? O que é que eu faço com $1.000 na Inglaterra, na França? Nós fazemos com $1.000 muito mais do que se faz em todos esses países. Então, nós temos um grau de eficiência no gasto, pela imperatividade da demanda, mas o recurso é muito insuficiente. Nós não podemos falar em financiamento de sistema universal, integral, que faz atenção à saúde bucal, atenção psicossocial, que faz vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, que faz transplante, que faz tratamento de alta complexidade, que a maioria dos sistemas não fazem. Vacina, inclusive. Vacina, tudo isso com R$ 1.200 por habitante ano, que é menos, ou seja, os Estados Unidos gastam $9.000 por habitante ano, a França gasta 3.000 euros por habitante ano, a Espanha em torno de 2.000 euros, a Inglaterra em torno de 2.600 euros. Como você pode fazer um sistema eficaz, eficiente, com toda a entrega que ele se propõe a fazer, com R$ 1.200 por habitante ano? É impossível. Claudiceia. Eu trabalho nas zoonoses e esse ano a gente aqui em São Paulo não vai ter vacinação antirrábica, né? E eu acredito que isso já seja um reflexo da emenda constitucional 95. E a gente tem percebido que está acontecendo esse desabastecimento, não só antirrábica, tem faltado algumas vacinas. E uma pergunta que eu faço para você desculpa, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. O SUS, a saúde pública e acho que principalmente a atenção básica, a função dela também era de educação em saúde, né? E aí eu me pergunto onde foi que
quem trabalha com educação e saúde errou em trazer a população para conhecer esse sistema de perto e defender ele, porque hoje a gente vê uma dificuldade muito grande da população defender o SUS, justamente porque ela acha que ele se resume àquela UPA que está cheia, aquele hospital que está cheio e ela não consegue o atendimento, quando, na verdade, o SUS ele é muito maior do que isso. Ele é um sistema muito maior e mais complexo. Então, assim, o quanto nós erramos enquanto aqueles que educar a população em saúde, e isso reflete hoje em que ela não consegue defender esse sistema, porque a gente vê que tem acontecido medidas que vão retirar muito mais da população. Além da emenda, agora a gente tem vários remédios que foram tirados da distribuição gratuita, né? Incluindo insumos para diabetes, coisas que a população em geral não vai ter condições de comprar. Né? Então, o quanto isso tem a ver também com a responsabilidade de quem trabalha com saúde pública, aquilo que a gente deixou de mostrar para a população que ela precisava fazer para defender o SUS. Olha, é uma resposta muito difícil, né? Porque as pessoas elas consomem, elas usam, elas não vivem no SUS, elas não vivem naquela atividade. Isso diz respeito a você, a mim, nós que somos profissionais de saúde, vivemos o dia a dia do sistema de saúde, do serviço de saúde. Mas a pessoa que não vive o dia a dia do serviço de saúde, ela quer resolver o seu problema. Então, se ela chega num lugar e não resolve o seu problema, aquele lugar perde legitimidade. E veja, o Brasil, quando eu falo, a sociedade brasileira não entendeu o que é direito de cidadania. Nem na questão previdenciária, que envolve a questão da seguridade que é saúde, assistência e previdência social. Quando você fala de mexer em financiamento do sistema de saúde espanhol, pode ter certeza que a Espanha vai parar. Se você falar em mexer na previdência dos franceses, a França vai parar. E para mesmo, e toca fogo. Por quê? Porque é um valor constitutivo dessa sociedade. Incorporado. Aqui, esse debate nós nunca conseguimos vencer. Então, sempre tem uma disputa ideológica velada por trás da crítica. A crítica não é com o objetivo de fazer avançar, de apresentar o que é entregue, por que não está sendo entregue. A crítica é no sentido de dizer que o público não funciona, de que o público não presta, de que esse sistema é caro, de que esse sistema não funciona. Então a gente não venceu esse debate na sociedade. Então, talvez eu acho que esse seja o maior desafio que está dado para a gente, e por isso estão tirando. Você sabe que o que me chama a atenção é que a maior riqueza de um cidadão é aquela com a qual ele nasce. E a riqueza que ele nasce são os seus direitos, que materializam a sua cidadania. O que estão fazendo agora? Estão metendo a mão no ventre da nação e arrancando os direitos de quem vai nascer, que é o direito à previdência, o direito à assistência social, o direito à saúde, o direito à dignidade, que é constitucional. Então, essa é uma violência que a gente está sofrendo e a gente não está percebendo, né? Que é uma violência no direito, naquilo que materializa a nossa cidadania. Magnífico. Por favor. Senador, pegando um pouco, dando continuidade ao que a Laodiceia começou, o SUS está completando agora no dia 19 de setembro os 29 anos de Lei 8080, a regulamentação do Sistema Público de Saúde no Brasil. Desse período para cá, durante a Constituinte, teve uma enorme efervescência dos partidos, dos movimentos, mas de ano a ano isso vem tendo um decréscimo, vem caindo. Parece que existe uma timidez de colocar essa defesa
de um sistema que faz do exame laboratorial, do exame de sangue, até o transplante, por R$ 3,60 per capita dia. Enquanto uma continha de padaria que eu fiz agora há pouco, é R$ 13 dia um plano de saúde para uma pessoa que tem entre 30 e 40 anos. Então, eu fico pensando que para você oferecer uma gama de serviços que é muito maior, como essa que o SUS oferece, e por um preço muito, muito menor, 4 vezes menos do que um plano de saúde, como é que hoje os partidos, os movimentos, eles não conseguem fazer... Existe uma dificuldade para fazer essa mobilização? Existe uma dificuldade enorme para fazer essa mobilização, porque os ataques à cidadania, eles estão vindo de todos os lados. Então, nós tivemos um ataque aos trabalhadores em direitos e conquistas seculares dos trabalhadores. Nós tivemos um ataque dissimulado e disfarçado à Constituição de 88 com a PEC 95, com a EC, né, com a Emenda Constitucional 95, porque na hora que você estabelece o teto, você autoriza não fazer e não garantir os direitos, então você abre uma série de campos de batalha, de luta, para poder garantir a sobrevivência. Nós estamos tendo agora um ataque ao nosso sistema de proteção social intenso, que também puxa a atenção de vários setores. Nós tivemos há poucos dias uma medida provisória que infelizmente a gente conseguiu evitar que ela fosse apreciada, que impedia os sindicatos, por exemplo, de ter acesso, de fazer a sua arrecadação em desconto em folha. Então, tem uma série de investidas contra o direito, contra a cidadania do povo brasileiro, e são as mesmas pessoas que têm que estar o tempo todo lutando. E nós tivemos um golpe, né? A questão central é que o poder da nossa democracia ela sofreu um ataque. Ao sofrer esse ataque, a gente perdeu os movimentos e aquela força, a participação social, perdeu força, perdeu vitalidade, né? A gente ficou envolvido no debate sobre a democracia. Ou seja, nós estamos sob vários ataques ao mesmo tempo, o que dificulta você focar na questão da saúde, focar na questão da educação, focar na previdência, focar no trabalho, focar na defesa da vida, na defesa do meio ambiente. Não é? Ou seja, nós estamos sendo atacados por todos os lados. E uma série de declarações de estapafúrdias só servem para fazer com que isto tudo ainda desfoque mais. Desfoque mais. Aliás, é uma grande tática para que as pessoas percam o foco do que realmente interessa. Sim. Nós estamos vivendo um desemprego absurdo, né? As pessoas sem trabalho, subemprego, né? Diminuição da renda do trabalhador na média. Nós estamos vivendo um verdadeiro cenário de horrores, uma economia paralisada, uma economia sem capacidade de reação, e enquanto isso nós estamos aí sob ataque verborrágico, destemperado e agressivo, que nos desfocam ainda mais. Então eu acho que a gente tem aí uma série de agendas que consomem muito, né? E, para concluir, eu acho que também as corporações, elas perderam um pouco o foco quando voltaram-se mais para demandas econômicas na área da saúde. Teve um momento em que havia um acordo em torno da questão da universalidade, da integralidade, da construção do Sistema Único de Saúde. De repente, um pouco as corporações se voltaram para si, a disputa de competências, de disputa de o que é meu, o que é seu, eu posso prescrever, eu não posso prescrever, você diagnostica, eu cuido, sabe essa disputa? Sim. Isso também enfraqueceu bastante a luta na defesa do SUS. A gente precisa fazer um rapidíssimo intervalo. Antes, você que acompanha a TVT e quer nos ajudar a manter este canal e a Rádio Brasil Atual no ar,
contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura, porque nós vamos voltar em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o senador por Sergipe, Rogério Carvalho, do PT. A Cecília não ficou, parece, muito satisfeita com a última resposta do senador. Você quer completar, Cecília? Senador, eu queria saber por que os movimentos e os partidos não conseguem colocar a saúde como um dos elementos de mobilização na rua, porque parece que é tão difícil. Por exemplo, a educação, ela teve várias manifestações de rua, e foi importante isso porque a opinião pública ela acaba sendo envolvida. Na questão da saúde, não. Parece que cada um fica sofrendo no seu cantinho. Você, veja, você tem razão quando a gente compara a educação. A educação tem uma massa crítica das universidades, das escolas, tem uma juventude com vontade de reivindicar, uma consciência. Então, tem um perfil mais atuante e mais decidido a ir para o enfrentamento. A saúde é muito atomizado. Nós temos quase 5.600, eu costumo chamar de operadores de sistemas de saúde. Cada município é um sistema de saúde, cada estado é um sistema de saúde, a União é operador de sistema de saúde. Então, é um sistema muito complexo o nosso. Ou você faz uma concertação entre gestores, usuários e trabalhadores e reconstrói esse pacto em torno da defesa do SUS, e inclusive das teses centrais do Sistema Único de Saúde, que é a universalidade e a integralidade, ou nós não vamos voltar a ter essa força como nós tivemos no final da década de 80, década de 90 inteira, que deu no que o SUS é hoje. Essa dificuldade de mobilização a que a Cecília se refere, senador, acho também que tem a ver com o fato de, ao contrário do que acontece com a educação, como você diz, que você tem a mobilização dos estudantes, a questão da saúde, primeiro, atinge os mais velhos. Normalmente, quando a gente é jovem, a gente não pensa muito nisso e não acha que vai ficar doente, né? Todos têm uma certa, aquela onipotência da juventude. E, é claro, isso atomiza a questão da mobilização, né? E atomiza também em função de tantos serviços de saúde diferentes como nós temos. Eu acho que essa é uma questão relevante, mas veja, nós tivemos um crescimento muito grande de expansão de serviços na década passada, que foi a década em que a gente vinculou o gasto de saúde como um gasto constitucional. Então, a gente teve uma expansão, a gente trouxe um coletivo enorme, né? Na década anterior, tinha uma causa, garantir o financiamento. Então, tinha mobilização, todo mundo se articulava porque faltava. Sim. Na década passada, foi a década da expansão, do emprego sobrando. Então, médico tinha 100 vagas para 100 vagas para 70 médicos, né? Tinha vaga sobrando em todas as áreas, teve emprego bastante, faltou até profissional de enfermagem de nível superior em alguns momentos. Ou seja, foi um período de grande expansão, de expansão rápida. Agora, nós estamos começando a viver um estrangulamento, o financiamento esgotou, está tendo restrição e o ganho vai começar a diminuir. Uma vez eu vi, descendo no aeroporto de Lisboa, uma enorme placa, um outdoor. Estavam querendo mexer no sistema de saúde de Portugal, e eu me lembro que a palavra de ordem era essa: saúde não é mercadoria.
Sim. Saúde está virando mercadoria no Brasil, senador? Saúde sempre foi uma mercadoria no Brasil. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi considerada um produto de mercado, apesar da gente ter criado o SUS. Sim. O que acontece é que, neste momento, até o setor que comercializa a saúde vai começar a sentir o impacto da reforma trabalhista que fizeram, porque a demanda por planos de saúde vai diminuir, porque os sindicatos não têm mais força para negociar, as condições da relação de trabalho, o trabalhador está muito mais fragilizado do que o empregador, certo? Então, não tem recurso público novo para entrar, ao contrário de entrar, está saindo. Se sai o recurso público, não tem o investimento que gera a produção no setor privado, porque a gente sabe que o setor privado se alimenta muito do setor público. Então, eu creio que nós vamos ter grandes movimentos da saúde em breve, quando a gente começar a sentir no bolso parte dessas corporações. Nisto entra a destruição do programa de Mais Médicos. Aí nós vamos falar de uma outra coisa, de uma doença, não sei se já ouviu falar, chamada ideologiose. Sim, já ouviu falar? Sim. A doença da ideologia. Sim, pois é, mas não era isso que o senhor, que se elegeu presidente da República, denunciava na esquerda? Pois que tudo era ideologizado? Mas agora, veja, a ideologia todo mundo tem a sua, sim, mas a ideologiose é uma doença. Tá. Então, em função dessa doença, eles dispensaram ou da agressividade, do preconceito, da ignorância que a gente tem visto como se referem aos nossos povos irmãos por parte do presidente, a gente tem um prejuízo aí da saída de quase 10 mil médicos do programa Mais Médicos. Agora eles lançaram uma medida provisória com médicos pelo Brasil, mas eles não revogam o programa que eles tanto criticavam para trazer médicos de fora, né? Porque não vai ter gente querendo ir trabalhar nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, no semiárido nordestino, a 300, 400 quilômetros da capital, na periferia aqui do entorno, no cinturão periférico de São Paulo, não vai querer ir trabalhar, nas favelas do Rio de Janeiro não vai ter gente querendo trabalhar. Então, a gente não pode ideologizar tudo, a gente tem que dar conta da tarefa, certo? E eu acho que o presidente e a sua equipe sofrem de uma doença que é a ideologiose. Eu estou enganado, senador, ou os governadores do Nordeste estão achando uma boa solução para isso, de uma maneira a tratar essa questão de uma forma regionalizada? Veja, é uma boa ideia eles poderem trazer médicos e abrir esse espaço, mas tem uma dificuldade. É preciso ter lei federal, porque quem regulamenta exercício profissional é o governo central, é a União, é competência da União. O Estado não pode legislar sobre isso e não pode autorizar a presença de profissionais, ainda que o consórcio do Norte e Nordeste, ou o consórcio do Nordeste, ou o consórcio do Norte, de governadores e de governos estaduais, queiram contratar profissionais para colocar nessas regiões, nessas cidades mais distantes. Eles não têm competência para autorizar o exercício profissional, porque isso é uma competência da União. Eu fui o relator do programa Mais Médicos no governo da Dilma e acho que ela cometeu o erro quando vetou a carreira de médicos. Nós não estaríamos, talvez, passando por isso hoje, né, se ela não tivesse vetado. Porque quando a gente fez o relatório, a gente tinha a tarefa de colocar emergencialmente médicos onde faltava médicos, a gente tinha a tarefa de universalizar a residência médica em medicina geral de família e comunidade e mais outras especialidades de entrada, para garantir que todo médico formado pudesse ter uma formação especializada, inclusive para atender os 150 milhões de usuários do SUS. A gente abriu novos cursos e vagas de graduação em medicina, mas a gente precisava ter uma carreira para que esses profissionais pudessem dar continuidade e seguir no serviço público. Essa carreira, infelizmente, estava na lei e a Dilma vetou. Na minha opinião, foi um grande erro e nós não estaríamos, talvez... Mas vetou por quê? Vetou porque só ela tem condição de dar essa explicação. Até hoje eu não consigo entender por que ela vetou, cometeu este equívoco
inclusive, tirando um pouco do brilho do programa Mais Médicos, que foi a única coisa que, na minha opinião, faltou para ele ser preciso e dar conta de toda a realidade nossa. Pode ser. Ainda sobre o consórcio do Nordeste, apesar desse entrave que existe por eles não poderem dar permissão, legislar, no que ele pode beneficiar essa região concretamente, né, a região do Nordeste? Olhe, eles não podem trabalhar sem autorização legal. E no Brasil, quem autoriza você a trabalhar são os conselhos profissionais. É o Conselho de Medicina, é o Conselho de Enfermagem, são os conselhos profissionais. No caso do Mais Médicos, a lei autorizou o Ministério registrar, né, e autorizar esse profissional a exercer de forma limitada a atividade naquela função. Se o Ministério autorizar os médicos contratados pelo Ministério, pode, está lá na lei. Se o Ministério autorizar que médicos de outros países possam trabalhar no consórcio, na atenção primária, certo? Se ele registrar esses médicos e autorizar, pode. Mas aí é uma negociação entre o consórcio e o Ministério da Saúde, que passou a ter a autorização, passou a ter condição legal de autorizar o exercício profissional naquela condição de atenção primária. Esse dispositivo já teve um precedente no Brasil na época do governo Fernando Henrique. O Serra, ministro, ele chegou a autorizar algo parecido nesse sentido com o Tocantins. Sim, que estava numa situação de emergência, sim, não era isso? Foi, mas foi questionado, não prosperou, não conseguiu resolver o problema. O único programa que de fato resolveu a falta de médicos nessas regiões, em cidades, mais de 1.500 cidades que não tinham médico, que passaram a ter médicos, foi o programa Mais Médicos, que foi o maior programa de provimento e fixação de médicos da história da humanidade. Nesse sentido, senador... É impressionante o Brasil, né? O Brasil tem isso. Como é que nós fizemos o maior programa elogiado mundialmente, referência para o mundo inteiro, de provimento e fixação de médicos num país continental como o nosso, e a gente joga no lixo? Deixa eu perguntar, o que é mais surpreendente? É que a gente tenha conseguido fazer ou que a gente tenha conseguido mais desmontar? Surpreendente é a gente jogar no lixo. É mesmo, senador. Isso é que é surpreendente. Nesse sentido, que o senhor fala sobre a carreira de médico de Estado, é carreira médica de Estado, né? O Médicos pelo Brasil, ele está propondo isso. Mas não tem na medida provisória, que eu sou membro da comissão mista que faz análise da medida provisória. Tem no discurso. Na letra da lei não está, mas nós vamos emendar e vamos colocar. Qual é a saída para arrumar esse desequilíbrio que tem entre médicos no Brasil? Olha, a saída os passos foram dados. Dobrou o número de médicos formados no Brasil, precisa estruturar a residência em medicina geral de família e comunidade, não como uma especialidade, mas como um pré-requisito que antecede as especialidades clínicas, pelo menos, para poder ser um programa de altíssima qualidade, porque tem uma história que você não é uma clínica de qualidade. Clínica ou é de qualidade ou não é de qualidade, independente de onde você faça. Né? Então, você tem que fazer clínica de qualidade no hospital, claro, no posto de saúde, claro, clínica de qualidade. Então, o que a gente precisa é ter agora, eu acredito que não pode abrir mão de trazer médico estrangeiro para algumas situações, precisa deixar essa brecha e precisa ter uma carreira, né, que possa estimular esses profissionais, mas uma carreira que ele não vai ficar a vida toda, certo? E uma carreira que ele possa sair fora e você fazer sempre concurso. Por isso que
dá a oportunidade dele trabalhar como médico geral de família e comunidade, e aquilo servir como pré-requisito para ele fazer cardiologia, fazer pneumo, fazer nefro, fazer qualquer outra especialidade médica, pode dar mobilidade. Ele enjoou, vai fazer outra especialidade, e aí abre a vaga para um jovem médico que quer fazer. Então a gente precisa criar um sistema profissional com essa consistência. Eu preciso fazer mais um intervalo, quero 2 respostas bem rápidas. A sua especialidade qual é? Eu sou sanitarista, sanitarista. Ok. Filho da Unicamp, viu? Da Unicamp? Mestrado, doutorado, residência médica na Universidade de Campinas. Há alguma chance de virem médicos de outros países do mundo para cá, sem que sejam países que tenham isto como uma política de, por exemplo, como Cuba? A falta de médicos é um problema praticamente em todo o mundo. A França tem 3 médicos por 1000 habitantes. Falta médicos. Claro. A Inglaterra, falta médicos. O Canadá, falta médicos. Portugal, falta médicos. Porque é uma profissão cara para ser formada e é um profissional muito requisitado, com mais de 200 áreas de atuação, além das 56 especialidades que tem no Brasil. Então, tem muito mercado. Então, é muito difícil você conseguir que médicos que estão muito bem em outras regiões, com qualidade de vida, venham se submeter à qualidade de vida e a condições de trabalho precárias. Pode ser que eu me engane, e se eu me enganar, o senador me corrige ainda antes de eu chamar o intervalo, mas a opção por ser sanitarista é, antes de mais nada, uma opção política, pelo que significa ser sanitarista num país com as nossas carências. Estou enganado ou estou certo? Está certo, é uma opção de vida. Vou fazer mais um intervalo rápido e a gente volta em seguida. Até já. Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Hoje recebendo o médico sanitarista e senador por Sergipe, Rogério Carvalho. Senador, o que a gente pode esperar com as mexidas que o Senado está fazendo em relação à reforma da Previdência, com o relatório do senador Gereissati, em termos de mitigar todos os problemas e todos os roubos feitos na reforma da Previdência, dos direitos do cidadão que, como você disse, estão sendo tungados no berço ou na barriga da mãe. Você disse mitigar. O máximo que a gente pode fazer é reduzir danos. Você não consegue tirar alguém do vício, você reduz o dano que o vício provoca naquela pessoa. Como é uma reforma que tem um viés, acima de tudo, ideológico, porque ele é um viés que não é para adequar a longevidade do brasileiro. Não é. Porque isso você ajusta a idade, tempo de contribuição, idade. Nós temos um sistema previdenciário e de proteção social construído há 100 anos, que começa com os institutos de aposentadorias e pensões, vira o INPS, depois vira a nossa previdência e a nossa assistência social, que é, veja, moderno. Nós temos a maior renda 5 vezes maior do que a menor renda. E eu não me diga que quem ganha R$ 5.400 é um privilegiado. Qual é o privilégio que tem ganhar R$ 5.400? Nenhum privilégio. Só que ganhar R$ 5.400, praticamente ninguém no nosso sistema previdenciário consegue ganhar no teto.
A média do benefício é R$ 1.400. Sabe o que é que eles estão fazendo? Sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma média de benefício abaixo dos R$ 1.100. Nós vamos ter, ao final desta reforma, 70% da população ganhando em torno dos aposentados ganhando em torno do salário mínimo. Então, na verdade, esta é uma reforma que tem um viés ideológico que é diminuir o papel do Estado na proteção social. Então, eles tentaram, por isso que, às vezes, no trabalho parlamentar, às vezes a gente precisa valorizar o que já foi feito, né? A coisa era muito mais dramática, porque imagine que o BPC, a pessoa com 65 anos ia receber 400, aos 70 mais 400, abaixo do salário mínimo. Imagine que eles estavam propondo que o trabalhador rural tinha que comprovar 20 anos de trabalho. Com 15 anos de trabalho das comunidades urbanas, 60% não consegue se aposentar por contribuição e sim por idade e pelo BPC. Então a gente conseguiu salvar isso. E a capitalização que eles queriam no sistema geral de previdência, no regime geral de previdência, que eles queriam introduzir com a contribuição exclusiva do trabalhador. 10% de contribuição do trabalhador, tirando o empregador de ser contribuinte do sistema previdenciário. Então, veja, nós conseguimos, o Congresso eliminou isso. Mas ficaram, por exemplo, a coisa mais grave, no meu modo de ver, que é o modo de cálculo da contribuição. Que é o seguinte, antes, a regra atual é, você pega 20% das menores contribuições, elimina, utiliza 80% das maiores contribuições, faz a média e define o benefício. Se você fosse aposentar hoje, no dia seguinte à promulgação da reforma da Previdência, e aí não tem transição, é para todos, no dia seguinte, se você fosse aposentar, eles somam todas as contribuições do tempo de contribuição mínimo ou do tempo de contribuição que você tem quando você chega à idade, define a média e só paga 60% disso. Então, aí você já comeu quase metade do valor da aposentadoria, se você não tiver mais de 15 anos de contribuição e se você tiver na idade, tiver com 65 anos e já tiver 15 anos de contribuição hoje, quem está hoje. Então, veja, o impacto na vida das pessoas vai ser imediato. Imediato. Não tem essa história de transição. E é um viés ideológico, porque, veja, para que mexer na verba indenizatória do anistiado da ditadura militar? Isso é viés ideológico. Claríssimo. É viés ideológico ou não é viés ideológico aumentar o tempo de contribuição mínimo de 15 para 20 anos? Porque o argumento é fiscal, de que o país está quebrado. Sim, mas quem vai entrar só vai gerar despesa daqui a 30, 35 anos, o grosso da despesa. Tá certo? Então, e a gente não sabe como o mundo do trabalho vai ficar. Como vai ficar o mundo do trabalho? Sim. Nós o trabalho vai ser concebido como é hoje? Talvez a gente precise fazer uma outra reforma. Então tem um viés ideológico de destruição do sistema de proteção social que o Brasil acumulou ao longo do tempo. E tem mais umas pegadinhas, como, por exemplo, a privatização de todos os fundos de previdência. Já autoriza. Previ, Petros, Funpresp, que nós criamos, que eu fui o relator no governo da Dilma, né, que é o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. Aquilo que é o benefício não previsível, que é a gestação, a indenização da gestação por doença, que é 40% do dinheiro mobilizado na Previdência. Também vai ser privatizado. Então, veja, nós estamos diante de uma proposta que, antes de ser uma solução, tem o viés ideológico que ataca frontalmente a ideia de um Estado que
faz proteção social. Senador, me ocorre agora uma pergunta capciosa. Se a fadinha mágica chegasse aqui agora na sua frente e lhe perguntasse o que você quer ser amanhã, entre ser governador do Sergipe e ministro da Saúde, qual seria a sua escolha? É uma resposta difícil, viu? A minha resposta eu sei qual seria. Para o senhor, para você. Olha, veja, ser ministro da Saúde, você ajuda o país inteiro. Pois é, essa é a minha resposta. Ser governador, Eu você sei. pode desenvolver um jeito de governar novo. Esse país está precisando de inovação. Os governos, mudando de assunto, só para poder pegar esse gancho, os governos estaduais, de uma maneira geral, são arcaicos. Sem dúvida. Veja, nós não estamos preocupados com geração de riqueza, desenvolvimento econômico. Governadores do Brasil, foquem na geração de riqueza. Focar na geração de riqueza é reorganizar a cadeia produtiva, é agregar conhecimento, crédito, promover o desenvolvimento de empresas locais que deixam a riqueza ali, ficam todos fazendo renúncia fiscal e atraindo numa guerra fiscal empresas maduras que só canibalizam as riquezas dos estados. Percebe? Então, é outro desafio também muito interessante. Eu estou à disposição dos desafios aí para quem... Quando estavam na discussão da reforma trabalhista, a sensação que eu tenho é que a mobilização ela foi um pouco menor do que no que diz respeito à reforma da Previdência. Mas, na sua opinião, a reforma da Previdência ela é muito pior que a trabalhista ou ela só foi um restinho de terra em cima da cova? Tem um economista chamado Eduardo Moreira, Sim. que ele faz uma brincadeira, não é uma brincadeira, um paralelo ao sequestro. O Brasil foi sequestrado. E aí, os sequestradores dizem assim, olha, para a gente libertar o Brasil, precisa fazer a reforma trabalhista para gerar emprego, renda. Aí faz a reforma trabalhista, aí aumenta o desemprego, aumenta o subemprego, diminui a renda. Não, agora a gente precisa fazer a reforma da Previdência para salvar, para libertar o Brasil. Aí come todas as nossas riquezas, o setor financeiro vem e abocanha 40% do recurso da Previdência, que ninguém está vendo isso. O mercado financeiro vai abocanhar o equivalente ao que a Previdência Pública movimenta, 100% do que a Previdência Pública movimenta com os fundos de previdência privado e os 40% dos benefícios que são concedidos, os não previsíveis, certo? Vai tudo para o mercado financeiro. Eles alcançaram o objetivo, mas mesmo assim ainda precisa pagar outro resgate, vender tudo. Vender a Petrobras, vender o Banco do Brasil, vender a Caixa, vender a Eletrobras, vender tudo. Aí, quando acabar de vender tudo, aí eles vão querer... Agora, a gente precisa de um pouquinho mais. Aí, eles vão tensionar para abrir a Amazônia, certo? Para os interesses mais espúrios que a gente possa imaginar e exterminar as nossas comunidades originais, para poder garantir que eles vão libertar o Brasil. Percebe o que está acontecendo com o Brasil? O que vai sobrar de tudo isso? Luta, muita luta, que é o que a gente tem que fazer o tempo todo e não abrir mão de continuar lutando. Em que medida, mudando um pouco de pato a ganso, porque eu gostaria de ouvi-lo, esta PEC da chamada cessão onerosa beneficiará o Sergipe em relação à riqueza de gás que há no Estado? Bom, o bônus de assinatura da cessão onerosa é uma entrada única. Tá. O Estado vai receber agora em torno de 535 milhões. O Estado, sim, municípios e o governo estadual. Vai dar quase 600 milhões no total do que deve entrar. É uma entrada única. O bônus social, que é a nova denominação,
e anteriormente iria para a educação, lembram? Isso pode dar um fôlego permanente a todos os estados, se o critério de rateio for o critério que é o mesmo critério para repassar o dinheiro para o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, que leva em consideração a população e a riqueza de cada uma dessas cidades, para diminuir as desigualdades regionais. Agora, o estado de Sergipe tem um potencial de produção de 300 mil barris de petróleo dia, certo? Para um estado pequeno, a operação no entorno disso é algo fantástico. Mas o que é que nos preocupa? A Petrobras, que é cofundadora do estado de Sergipe, porque o desenvolvimento do meu estado tem a ver com a presença da Petrobras, neste momento ela está desmobilizando toda a sua operação para transferir para grupos privados. Isso. E com a ideia de que vai concentrar nos grandes mercados São Paulo, Rio, Espírito Santo, certo? Deixando de ser uma empresa internacional, uma empresa nacional e vai passar a ser uma empresa regional. É uma visão muito estreita. Então, eu não sei o que vai... Veja, uma nova empresa vai chegar lá, vai explorar e não vai ser, com certeza, o que era a Petrobras e o que é a Petrobras. E mais, nós não teremos o aproveitamento e a transformação dos derivados, porque eles só vão exportar petróleo. Contraposta a uma visão estreita, estamos em plena fase de uma visão ampla. Você fez referência à necessidade de luta, a pergunta da Lauriceia, e eu lhe faço como última pergunta e peço que você seja o mais breve possível, porque o nosso tempo está esgotando. No Sergipe, a eleição do governador redundou de uma aliança entre o PSD e o PT, contra um candidato do PSB. Volto a dizer, estamos falando da necessidade de pensar amplo, de pensar a frente democrática no Brasil. Como se deu essa engenharia política entre o PT e o PSD? Uma engenharia reversa. Tá. Porque, na prática, o PSD foi contra, se posicionou em defesa da candidatura da Dilma em 2014 tá. E foi contra o impeachment da Dilma. E o PSB, no meu estado, votou no Aécio em 2014 e votou no impeachment. Está explicado. Explicação mais fácil do que essa. Eu pensei que fosse ser uma coisa mais delicada, mais difícil de entender, mas mais fácil do que essa, impossível. Agradeço muito a vocês duas pela presença. Senador, eu estarei em campanha para fazê-lo ministro da Saúde. Sergipe pode esperar mais um pouco. Quero agradecer aos nossos telespectadores, lembrar que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite, aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube é ao vivo a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta Terra. Para nos apoiar, você sabe, acesse o endereço catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Até! Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,